Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nesta ocasião, quero também ser grato a Deus pela vida do ilustre e estimado pastor desta igreja, deste campo, pastor Valdemar, a qual nós temos grande estima pela sua pessoa, pelo seu legado. Assim Deus continue abençoando também a sua munigna esposa, a irmã Marli. Deus continue abençoando todos os pastores, obreiros, congregados desta igreja. Fazer menção ao meu amigo pastor Gesiel, que Deus de multiforma continue abençoando o seu auspicioso ministério. Assim também todos quantos saíram dos seus lares e veio nesta noite ouvir a poderosa palavra de Deus. Convido os irmãos a ficar em pé. E quem trouxe a sua Bíblia, abra-nos conosco no livro dos Juízes de Israel, livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 13, versículos 24 e 25. Enquanto os irmãos procuram, trazemos um abraço ao novo pastor dessa igreja fraternal, da nossa igreja, e do nosso presidente da nossa convenção, pastor Raposo, a toda esta igreja e ao amado ministério. Juízes, capítulo de número 13, versículo 24 e 25. Quantos encontraram, dê um sinal por bondade, dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele morava em Manedã, entre Estaol e Zorá. Somente até aqui. Os irmãos, podeis assentar por bondade. Meus queridos e amados irmãos, os textos que ora fizemos a leitura não se tratam de textos desconhecidos para aqueles que leem a Bíblia e os que fizemos a palavra do Senhor. Haja visto que os textos que fizemos a leitura corrobora com parte da história deste homem. Sansão nasce por Sansão. Sansão nasce dentro de um período que fora o período mais caótico, o período mais difícil, o período mais obscuro para a nação de Israel, que fora o período dos juízes de Israel. Este período, ele iniciou com a morte de Josué e encerrou com a coroação de Saul, primeiro rei de Israel. Perceba que esse período abrange um tempo de quase 400 anos. Nesse tempo, não estava, ou melhor, não tinha nenhum representante de Deus
assim como nos dias de Moisés e Josué. Josué fez diferente de Moisés, pois não preparou um sucessor para lhe substituir. Logo quando Josué morreu, a nação de Israel ficou sem um governo central que representasse o poder de Deus. Logo, cada um começou a andar segundo a sua própria ótica, viver segundo a sua bel maneira. Israel não foi muito longe, começou a viver uma poligamia de deuses, uma prostituição cultural, porque logo Israel apostatou da fé. Com o desvio de conduta da nação de Israel, Deus começou a levantar nações ímpias e pagãs que pesava a mão sobre Israel. Essas nações serviam como vara de açoite, a fim de que, através do sofrimento, o povo de Israel viesse tornar para Deus arrependidos. E porém, todas as vezes que Israel se arrependia dos seus pecados e clamava a Deus, Deus levantava um juiz tribal com funções militares para livrar o seu povo das garras opressoras dos seus adversários. Perceba que no período abrangido pelo livro dos Juízes, nós vamos encontrar vários juízes que Deus usou para livrar Israel. Eutico, Otiniel, Jefté, Gideão, Débora, Sansão, Tola, Jair, Ibizã, Sangá, que foram juízes que Deus chamou, que Deus escolheu para uma missão especial, livrar o seu povo. Porém, cada vez que um juiz morria na sua matéria física, Israel morria espiritualmente. E mais uma vez no livro dos Juízes, o refrão: e fez Israel o que foi mal aos olhos do Senhor. Perceba que quando o anjo do Senhor vai visitar a mulher de Manoá no campo, Israel já vinha com 40 anos debaixo do jugo filisteu. Israel já havia clamado por via do sofrimento terrível que vinha passando. E Deus, como resposta, envia o anjo até a esposa de Manoá e faz uma tremenda promessa, falando antes que conhecia ela e sabia da sua privação de dar luz a filhos, porque a mesma era estéril. Porém, esta iria dar luz a um filho, e esse seria nazireu de Deus. Quando a mulher ouve isto, ela corre para a cidade e fala para o seu esposo do que havia acontecido. E Manoá, como um crente, como homem de oração, ele buscou o Senhor em oração para que o Senhor enviasse o anjo outra vez. E Deus, mais uma vez, enviou o anjo e visitou a mulher, e a mulher chamou Manoá, e Manoá teve com o anjo. E Manoá agora foi perguntar para o anjo
como seria aquilo? E o anjo disse para Manoá: olha, tudo que eu falei para tua esposa, ela não deverá comer nada que deriva da vide, a navalha jamais deverá passar na cabeça desse menino, porque ele será nazireu de Deus e começará a livrar Israel dos seus inimigos. Quando Manoá fica sabendo disto, Manoá, como homem espiritual, logo entende que o menino teria o que nós chamamos hoje de ministério, que o menino seria alguém usado por Deus, que o menino seria alguém separado para uma obra específica, que Deus iria usar o menino tremendamente. E como toda promessa que Deus faz não nasce morta, nasce viva, o menino nasceu vivo. Deus começou a abençoar o menino começou a crescer, e o Espírito do Senhor começou a usar o menino quando ele morava em Manedã. O menino nasce em Manedã, e Manedã trata-se, aleluia, de uma região montanhosa. Canaã, por si próprio, geograficamente, já se tratava de um lugar elevado. Deus falou com Moisés no Êxodo 3:8, quando disse: eu vi e ouvi o clamor do meu povo, e por isso eu desci, para vos fazer subir para uma terra ampla, para uma terra que mana leite. Capítulo 33. Deus falou com Moisés também, no capítulo 33, aleluia, quando ele disse, do Êxodo, quando ele disse: olha, sobe tu e esse teu povo. Essa subida aqui, ela não é só subida, só espiritual, ela é também literal, porque Israel ficava em um lugar elevado. Sansão nasce na região montanhosa de Canaã, que era Manedã, ou seja, um lugar também bem alto. Canaã não é outro lugar a não ser o centro da vontade de Deus. Deus pegou o povo de Israel que estava lá embaixo, no Egito, e disse: eu vou te colocar aqui em cima, aqui em Canaã. Agora em Canaã, lá em cima, Sansão começou a ser usado por Deus. Canaã aqui nessa noite, para nós, representa a igreja, pois não existe um lugar mais elevado nessa terra do que a posição da igreja. Canaã aqui trata-se da igreja. E é muito simples nós entendermos que outrora nós também estivemos lá embaixo, lá no mundo. Aí Deus enviou o seu Filho amado Jesus, nos pegou lá embaixo e nos colocou aqui em cima, na igreja. Perceba que quando você estávamos lá embaixo, o Espírito Santo não nos usava. Nós podíamos ser usados pelos espíritos, mas era pelos espíritos malignos. Pelo Espírito Santo, nós passamos a ser usados só quando Jesus nos pegou e disse: eu vou te colocar na igreja. Aqui é lugar de quem é cheio, aqui é lugar de quem o Espírito usa. Aqui o Espírito usa para cantar, o Espírito usa para pregar, o Espírito usa para profetizar, para entregar profecia, para entregar revelação. Por quê? Porque nós estamos na igreja, o lugar é elevado. Aleluia. Só que vai acontecer algumas coisas
que não era para ter acontecido com Sansão. Perceba que no versículo 14, no versículo 1 do capítulo 14 de Juízes, a Bíblia diz: e desceu Sansão a Tina. Sansão agora resolve sair da posição que ele estava para dar uma volta lá embaixo. Isso é perigoso. Porque se Deus já nos tirou lá de baixo, é porque lá embaixo Deus não nos quer. Se Deus quisesse, para nós ficar dando umas voltinhas lá na Filístia, se Deus quisesse para nós estar dando umas voltinhas lá no mundo, Ele não tinha nos tirado do mundo. Ele tinha nos deixado vivendo no sistema mundano e pecaminoso. Mas se Ele enviou o Filho dEle, que morreu na cruz do Calvário, aleluia, descendo essa baixa terra e nos colocou aqui, é porque Ele não nos quer lá embaixo. Perceba que a vida de Sansão vai se tornar mais difícil a partir do momento que ele passa a descer. Ele desce, e essa descida dele aqui é uma descida amistosa. Ele vai descer aqui a primeira vez sem nenhum compromisso. Ele vai descer sem nenhum compromisso. O problema é que quando ele desceu, ele viu uma representante da Filístia. E deixa aí me dizer algo. Ele não só viu, ele se apaixonou por ela. Quando ele sobe, ele não sobe o mesmo Sansão. Por quê? Porque ele estava apaixonado por algo que estava lá na Filístia. Quem dá uma descida lá no mundo não consegue subir o mesmo crente apaixonado por algo que está no mundo. Quem sobe apaixonado pelo mundo vai estar na igreja, mas o coração vai estar lá embaixo. E a Bíblia nos ensina que quem está em cima tem que buscar as coisas de cima. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do eterno Deus. Ele sobe apaixonado. E ele vai declarar logo para o seu pai, e vai dizer assim: pai, eu andei dando uma volta lá na Filístia, e tem mais uma coisa, eu me apaixonei por uma moça lá de baixo, e tem mais, eu quero me casar com ela, eu quero tomar ela em noivado. Olha, o negócio começou a ficar mais sério. Aí o pai dele disse assim: meu filho, porventura do nosso meio, porventura daqui de cima, porventura desse povo que serve a Deus, porventura do meio daqui dos crentes, não tem uma moça, rapaz, crente, que está lá no Deus, para tu te apaixonar, para tu ir buscar lá no mundo, lá na Filístia, lá embaixo. Deixa eu aplicar. Porque nós estamos cheios de jovens nas nossas igrejas, que os pais
estão batendo cabeça, porque tem muito filho de crente que está se apaixonando por quem é lá do mundo, em vez de procurar alguém da igreja. Rapazes e moças crentes, que em vez de procurar quem é da igreja e tem compromisso com Deus, não vai procurar a moça que está querendo casar, procura na igreja, mas vai descartando os jogadores de free fry. Aqueles marmanjos que vai dormir 4 horas da manhã, acorda meio-dia jogando jogos na internet. Descarta eles. Os rapazes que estão procurando, descarta aquelas moças, tá até na igreja, mas descarta aquelas moças que não quer ter compromisso com Deus, está na igreja, mas não quer ter compromisso, não lava um prato em casa, nem a própria roupa lava. A mãe é que tem que se levantar para lavar a sua própria roupa, e se a mãe falar, ainda zanga e zanga feio. Procura na igreja, mas saiba procurar com a lanterna. Aleluia. Glória a Deus. Quando Sansão ouviu o pai dele falando, aí Sansão disse assim: pai, mas é esta que me agrada os olhos. É essa que me agrada, eu quero. Ei, meu irmão, pense numa coisa difícil. É quando o que está agradando os olhos do crente não está em cima. É quando o que está chamando a atenção do crente está lá embaixo. É quando as coisas que era para chamar a sua atenção não chama mais, e o que está chamando a sua atenção está lá no mundo. E a segunda vez que ele vai descer agora é para noivar. A primeira foi sem compromisso. A segunda, ele vai descer para noivar. Descendo para noivar, Sansão agora vai viver uma vida de sobe e desce. Porque uma hora ele estaria na Filístia, outra hora em Canaã. Outra hora em Canaã, outra hora na Filístia. Uma hora em cima, outra hora embaixo. Oscilando. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não nos chamou para viver oscilando. Deus não nos chamou para vivermos nesse sobe e desce. Uma hora com a vida espiritual lá em cima, outra hora com a vida espiritual lá embaixo. Deus não nos chamou para viver uma vida de sobe e desce. Uma hora está na igreja, está bonitinho, posta foto com a Bíblia na mão, com um texto bíblico. Outra hora está lá embaixo, postando foto nos banhos, só de pecinhas, só de sunga. Uma hora está lá em cima cantando nos grupos da igreja, mas outra hora está com a roupa coladinha da academia, exibindo o corpo nas redes sociais. E às vezes mulher de obreiro. Labaraba sobre a candarabai. Às vezes até obreiros. Tem obreiro, que o corpo dele parece um armário. Vai olhar a canela, peça finurinha a canela. Cuidando só da carne, mas não cuida do espírito. Vivendo uma vida de sobe e desce, oscilando. Deus não nos chamou para isso.
Uma hora coloca um versículo bíblico, parece bem com um crente salvo. Aí outra hora está postando foto mostrando decote. Outra hora postando foto com dedinho na boca. Outra hora postando foto com a sobrancelha cortada. Que negócio é esse, meu irmão? Deus não nos chamou para viver oscilando. Deus nos chamou para ter posição. Ele nos colocou em cima. Vamos permanecer em cima. Sansão desce pela segunda vez. Aí ele desvia um pouco do caminho e ele vai encontrar um leão. E diz a Bíblia que o leão foi para cima dele. Note isso. O primeiro encontro com o leão foi para cima dele. Aí diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e Sansão rasgou o leão como se fosse um cabrito. Aí você diz assim: explica essa agora aí, pastor. O senhor disse que o homem está vivendo uma vida de sobe e desce, e agora olha aí, ó. Olha aí o Espírito do Senhor usando o homem, e o homem rasgando um cabrito, rasgando o leão como se fosse um cabrito. E eu lhe respondo: porque a ação do Espírito na força de Sansão trata-se de um dom como nos dias de hoje. E o dom, ele salva outras pessoas, mas ele não salva o operante do dom. Porque ninguém é salvo porque tem o dom da palavra, porque tem dom de discernimento. Ninguém é salvo por dom. Nós somos salvos pela vida de santidade que nós temos com Deus. Por isso que Jesus disse naquele dia: uns irão dizer no teu nome, eu preguei. Exercício de dom. Expulsei demônio, maravilha. Mas ele disse: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Sansão mata o leão, noivou, voltou, subiu de novo, e agora Sansão vai descer pela terceira vez. A primeira vez ele desce sem compromisso. A segunda vez ele desce para noivar. E a terceira vez ele desce para casar. Eu não sei se você percebeu que a descida de Sansão fez com que ele estreitasse o relacionamento com as coisas lá de baixo. Por quê, pastor? Porque o mundo sempre vai exigir algo mais de você. Sansão, o que ele faz? Ele vai descer agora para se casar. E observe que descendo agora para casar, Sansão vai ter pela segunda vez o encontro com o leão. Na primeira vez foi o leão que veio para cima de Sansão. Mas na segunda foi Sansão que foi para onde estava o leão, porque o leão já estava morto. E todos nós sabemos que Sansão era nazireu. Ele não podia chegar perto de cadáver, porque cadáver para Sansão era pecado. E sendo pecado, era proibido Sansão se aproximar. Só que agora Sansão vai atrás do cadáver do leão. O ruim de viver uma vida de sobe e desce é porque chega um momento que o pecado não precisa ir mais atrás de você. O ruim de viver uma vida de sobe e desce
É porque chega um momento que é a pessoa que vai atrás do pecado. Sansão foi lá onde estava o cadáver, lá onde estava o leão morto. E chegando lá, ele encontra um enxame de abelhas sobrevoando o cadáver. Não tem um texto na Bíblia que diga que Sansão levou uma ferroada de abelha. E por quê, pastor? Porque certamente nenhuma abelha ferrou Sansão, porque senão alguém tinha colocado que Sansão foi ferrado por abelhas. Quem conhece a abelha aqui, sabe que a abelha é feroz. A abelha coloca para correr. A questão de Sansão não ter sido ferrado por nenhuma abelha é porque Satanás, quando quer pegar, ele não bota para correr. Satanás, quando quer pegar, ele não enxota. Quando Satanás quer pegar o crente, a abelha, em vez de oferecer o ferrão, oferece só o mel. Sansão encontrou mel no pecado. Encontrou mel naquilo que era proibido. Era carniça. Mas tinha mel. Sansão pegou, comeu, e o pior, ele não deixou lá. A Bíblia diz que ele pega e sai comendo o caminho afora. Você sabe o que é isso? Atrelar o mel do leão morto à sua caminhada. Tem muitos crentes por aí, não estou dizendo aqui. Tem muitos crentes por aí que ceia, mas está comendo o mel do leão morto. Canta no vocal, mas está com o mel do leão morto na mão. Prega, canta, mas mel do leão morto está na sua mão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não nos chamou para nós estarmos envolvidos com mel que está nas coisas proibidas. Já vou encerrar. Sansão vai se casar. Ele se casa. A festa, como costumeiramente, fazia-se 7 dias de comemoração. Sansão, no primeiro dia, ele lança um enigma. Do comedor saiu a comida, e do valente saiu a doçura. E ele estava falando de quê? Ele estava falando do leão e do mel. E o que é isso aqui? Ele levou a questão do leão e do mel para dentro do casamento dele. Segura aí o que eu vou falar aqui. Persuadiram a moça a contar o enigma porque ninguém acertou. Persuadiram ela, ameaçaram, e então ela persuadiu Sansão, e Sansão contou o enigma. Como havia uma aposta de quem perdesse fosse atrás de 30 vestes festivas, Sansão foi atrás de 30 vestes festivas. Quando ele voltou, o casamento dele já tinha acabado.
O casamento dele já tinha chegado ao fim. E o que foi que acabou o casamento dele, pastor? Mel de leão morto. E eu sei que muitas famílias têm sido destruídas e a causa é mel de leão morto. Achou mel no pecado. Achou mel no pecado. Uns mandadorzinhos de mensagem para quem não pode mandar. Umas mandadorazinhas de mensagem. Uns elogiadorzinhos que não elogia a esposa dele, ele não elogia de jeito nenhum. Mas já a irmã quer viver elogiando, botando o coraçãozinho na postagem. Tu vai te converter, tu te sai de negócio de mel de leão morto, meu irmão. Quando você vê dessas mensagens, viu? Bloqueia para o teu casamento não ser destruído, porque mel de leão morto está acabando meio mundo de casamento. Meio mundo de casamento. Por causa de mensagem de WhatsApp, mensagem de Instagram, mensagem do Facebook, os mandadorzinhos de mensagem, os caídos querendo derrubar. Para de estar postando foto sensual para estar atraindo os carnal. Porque se nós mantermos a nossa posição, vai dar certo. Não tem como dar errado se nós mantermos a nossa posição. Oh, aleluia. Irmão, o casamento, a vida espiritual do crente só dá certo se ele permanecer em cima. Pastor, mas eu gosto de mel. E aqui? Aqui tem o melhor mel que existe. Canaã, terra que mana leite e mel. Aqui, se você procurar, tem mel aqui, ó. Tem mel aqui, ó. Pastor, mas eu gosto é de mel de leão. Aqui também tem. E não é de leão morto, não. É de leão ressuscitado. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Mel do leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus. Fica de pé comigo toda a igreja. Louvado seja o nome do eterno Deus. Muitas coisas atrapalharam a caminhada de Sansão. Muitas coisas atrapalharam. Não era para ele ter tido aquele tanto de complicação. Eu tenho a convicção que ele foi salvo. Quando já tempos depois rasparam lá a cabeça dele e ele perdeu a força. Mas quando ele orou a Deus que o cabelo voltou a crescer, é sinal que uma nova aliança estava sendo restaurada, porque a aliança de Sansão estava no cabelo dele. Quando voltou a crescer, ele começou a ter força. Ele começou a ter força. Eu quero dizer para você, não quebre a tua aliança com Deus. Pega na mão desse crente que está do teu lado aí, pega. Fecha o corredor, fecha o corredor. Fecha o corredor, isso, fecha o corredor. Isso. Fecha, meu irmão. Pega na mão desse crente aí. Aleluia.
Aleluia. Diga para esse irmão, para essa irmã, diga assim: mantenha a tua posição. Diga: tu é de Canaã. Diga: tu não é da Filístia, não. Diga para ele, diga para ela: eu quero te ver aqui em cima. O Espírito sempre te usando. Tu cheio da presença de Deus, falando em línguas estranhas. Não te envolve com mel de leão morto. Aqui mana leite e mel. Arai, cantarabaxandarai. Louvado seja o nome do eterno Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A minha oração nesta noite é para que você não venha cometer, aleluia, coisas que venham atrapalhar a tua jornada, a tua caminhada, porque você precisa, aleluia, estar na posição. Oh, aleluia, 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 aleluia. O sangue de Jesus, ele tem o poder de nos purificar, ele tem o poder de nos purificar de todo o pecado. Se tem alguém aqui com as mãos sujas, com o mel do leão morto, se tu te arrepender, o sangue de Jesus, que não importa a densidade da sujeira, ele limpa, ele pode te limpar nessa noite. Levanta a mão desse crente até lá em cima, levanta. Aleluia, 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 aleluia. Com a mão dada com esse crente, adore junto com ele, glorifique junto com ele, exalte junto com ele. Jesus está aqui para te dar vitória, para te fortalecer, para não deixar você perder a batalha. Rei balabra sobre a candaramanaga xandarai. Aleluia. Para encerrar, Sansão, o nome dele é Pequeno Sol. Já nos mostra que naquele período de escuridão ele veio para brilhar. Ele era libertador, não era para ser escravo. Então, quando nós vivemos o propósito de Deus, nós vamos brilhar no meio às trevas. E vamos ser libertadores, aleluia, em vez de ser escravo. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, te proteja, te fortaleça. Levarei